Glória a Deus, tivemos um probleminha técnico aí, mas vamos fazer essa segunda parte, dando continuidade a esse tema tão importante de hoje, sendo fiel a Deus, diante da nossa atualidade, diante dos desafios atuais. O evangelista Leonardo, como a gente estava falando, né? Hoje nós vivemos dias difíceis, dias complicados, mas que nós temos que nos armar da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus para que a gente permaneça e, como a gente vinha falando, né, recapitulando, que hoje muitos têm informação nas suas mãos e vivem da teoria e acham que a teoria é suficiente, mas na verdade a teoria ela é importante, só que o mais importante ainda é a prática, aquilo que nós vivenciamos diariamente. E nós não podemos viver, eu posso dizer assim, uma vida dupla. Eu não posso servir a Deus somente aqui no programa Conexão Madureira, somente aqui na igreja, mas onde eu estiver eu tenho que preservar a minha identidade. E para o senhor, uma pergunta agora mais forte. Diante desse período agora, junino, para o senhor, o que é que faz muitos cederem? Rapaz, a gente, Evangelho Danilo, a gente entende que esse período agora, ele é um período em que mexe com muita gente, né? E muitos cristãos, assim, por não ter, assim, uma certa base bíblica, nesse período agora eles estão envolvidos, né? Eles se envolvem, tá certo? Até participam, né? Até eles comem nesse dia de hoje mesmo, muitos deixam o dia de hoje para também querer participar, falta de conhecimento. Mas Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? No momento que eu conheço a verdade, certo? Que eu sei o que é certo e o que é errado, eu só vou fazer se eu quiser, né? O que eu quiser. Se eu quiser fazer o certo, eu faço. Se eu quiser fazer errado, eu faço, porque eu conheço a verdade, né? Então existe essa questão hoje em dia que estamos vivendo. Muitos cristãos hoje, por não ter firmeza, por não ter certeza de que ele creu, ele entra por esse caminho, né? Mas para aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou agora, depois eu peço perdão ao Senhor, Ele é misericordioso, Ele me perdoa e depois está tudo certo. Qual a mensagem que o Senhor deixa assim para essas pessoas? Olha, veja bem, essa é a questão do pecado consciente. Porque a Bíblia diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Quando fala da ignorância, não é um homem agressivo. Ignorante no sentido de não conhecer. Mas no momento que eu conheço, que eu sei, então eu estou cometendo um pecado voluntariamente. Então o peso para eu que conheço, ele é maior do que para uma pessoa que não conhece. Entendeu? Então, para o cristão que sabe que é errado e ele pratica, ele comete, o peso é maior. Porque ele está fazendo voluntariamente, conscientemente. Entendeu? Eu queria que o senhor trouxesse também uma reflexão, que eu estou só tirando assim, perguntando. Você trouxe essa reflexão também porque o pessoal que não conhece a palavra de Deus, eles se alegram geralmente 3 vezes por ano. No final do ano, no período do carnaval e nesse período junino. Eu queria que o senhor trouxesse uma reflexão, com base na sua experiência, com base bíblica, para as pessoas que não entenderam ainda o que é ser cristão. Porque para mim é não entender ainda o que é ser cristão. Verdade. Porque assim, irmão, a gente, desde que eu aceitei a Cristo, né? Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá, né? E paz nem sempre é ausência de guerra, né? Por exemplo, as pessoas hoje podem ter países que não estão em guerra, mas eles não têm paz, né? Não têm paz. Então, essas pessoas ele tem que entender que essas festas elas vai passar, né? A festa junina vai passar, o São João passa. A partir de segunda está todo mundo tudo passa, normal. Exatamente. E as pessoas vão voltar ao mesmo estágio, né? Vai ser alegado durante esse período, mas depois, pós esse período, eles voltam a ter o vazio, a ficar triste novamente. Tá dizendo por quê? Porque eles não preencheram ainda o vazio que existe dentro dele. Então Jesus é quem preenche esse vazio, esse espaço. Quando eu
outrora não conhecia o Senhor, também procurava em várias portas, em vários lugares, procurando preencher esse vazio, procurando uma alegria, procurando uma paz, né? Mas na verdade era uma paz passageira, era algo que vinha naquele momento e quando era no outro dia eu estava pior, entendeu? E eu precisava novamente de uma atividade, de uma festa novamente para me alegrar de novo. E sempre estava cada vez mais pior. Há quantos anos que o senhor aceitou Jesus? Rapaz, eu aceitei a Cristo no dia 4 de dezembro de 97. Lá para cá só Jesus foi o suficiente. Foi, vai fazer agora 28 anos, né? E louvo a Deus por isso. Uma certa feita, eu estava na porta de casa, né? Um pouco da minha experiência também. Eu encontrei um jovem, por questão de ética, eu não vou citar o nome da pessoa. E ele chegou para mim e disse: mas por que as coisas aconteceram na sua vida e na minha não aconteceu? Ele falou desse jeito: porque você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um lar, e eu sou mais antigo que você, eu não casei, eu não tenho uma casa, eu não tenho filho. É um cristão esse cidadão? Entendeu? Mas com o passar do tempo ele se afastou dos caminhos do Senhor, entendeu? Porque Deus, irmãos, ele vê o futuro, ele vê lá na frente, né? Então Deus ele não vai lhe dar algo para lá na frente você não suportar, você exigir Deus ele sabe o que é melhor, então ele não vai lhe dar, né? É como você orar para Deus matar o seu inimigo. Deus não vai fazer isso, né? Então a gente tem que entender que essas coisas aí é dessa forma. A gente tem que entender que Deus ele é superior em tudo, independente das circunstâncias, ele permanece sendo Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E liberdade não é você não pode confundir, né? Não, liberdade não é você fazer o que você quer, né? Porque Paulo falou: não usei da liberdade que você tem em Cristo para usar a carne, a ocasião a carne. Tem a liberdade, tem a libertinagem, né? Nós somos livres sim para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, mas não livre no sentido de fazer o que é errado, né? Eu também, logo quando eu me converti, teve um jovem que chegou para mim e disse que não vou não, porque eu não sei estar preso não. Assim, as pessoas infelizmente têm essa visão de que hoje elas estão aprisionadas pelo pecado. E esse pecado faz com que elas não queiram se aproximar da palavra de Deus, da luz, não querem. E infelizmente elas se torna uma barreira, né? Elas têm essa visão de que você ser um cristão, você ser um cara fiel, você vai estar preso. Então eu também já ouvi pessoas que não querem dar satisfação a ninguém, não importa se acorda de 7 ou de 10 da manhã ou de meio-dia, não quer dar satisfação a ninguém, por isso que não quer um compromisso com Deus. E assim, são muitas as propostas para os dias atuais para que a pessoa seja infiel. Mas na verdade, o grande ponto importante é daqueles que permanecem. Permanecer, porque a permanência ela faz parte de um conjunto de coisas. E não importa, vale ressaltar, que não importa como você chegou na presença de Deus. Se eu cheguei na presença de Deus e sou numa família de influência, ou não, se as pessoas da sociedade sou bem quisto ou não, isso independe de como você chega. Mas se você chega com o coração quebrantado, querendo mudança, querendo transformação, querendo uma vida nova, querendo ser fiel a Deus, mesmo diante das propostas dos dias atuais, você vai ter a ajuda dele. Vai ter ajuda. Vai ter ajuda. Mês que vem eu faço 15 anos. 15 anos, né? Entreguei minha vida para Jesus. Então, quando as pessoas ao nosso redor olham, elas veem a mudança. Elas veem que esse presente que você está vivendo hoje, há 10, 15 anos atrás, não era o futuro que as pessoas olhavam para você e viam que você ia ter. É verdade. Mas sim o futuro que Deus planejou, projetou, e não tem coisa melhor do que evangelista Leonardo, não tem coisa melhor. Nós colocarmos a cabeça no travesseiro e entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. É verdade.
eu nunca duvidei que eu estava no centro da vontade de Deus, né? Eu sempre acreditei nisso. Eu também. Né? Jamais eu ia imaginar que ia chegar a esse ponto aqui onde eu estou, né? Porque muitos amigos meus, irmãos que eram do meu tempo, eles não conseguiram chegar até onde eu cheguei. Agora faltou o quê? Faltou a persistência. Perseverança. É a perseverança. Perseverar. Insistir. Perseverar sempre, não desistir. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente não existe momentos de vale. Todos nós passam, né? Mas ninguém foi chamado para ficar por toda a vida em um vale, irmão, né? Tem o momento de vale e tem o momento dos montes também. Desse jeito. Entendeu? E o Deus de vale é o Deus de monte. Mas as pessoas hoje em dia entendem assim, só quero monte. E outras coisas, quando vamos para a igreja, aí eu vou para a igreja porque eu quero mudar de vida. A primeira coisa, eu vou mudar de vida que eu vou para uma igreja. Tudo bem. Mas quando chega na igreja, aí eles começam a perceber que não é bem do jeito que eles pensavam. Por quê? Porque tem que haver uma renúncia. A parte da Né? gente. Tem que haver uma renúncia da minha parte. Existem os meus direitos, mas tem os meus deveres. Desse jeito. Se eu não cumprir com meus deveres, eu não tenho os meus direitos. Então é assim que eu entendo. Né? Glória a Deus. Queria que o senhor fizesse as considerações finais. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Criação Madureira, participando deste programa tão abençoado, né, onde nós temos a oportunidade de divulgar as boas novas de salvação. Para mim, eu louvo a Deus por fazer parte desse ministério, né, e estar contribuindo, né, somando com esse trabalho para a glória do nome do Senhor. Quero agradecer em nome do Senhor Jesus pela confiança, né? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu que agradeço ao evangelista Leonardo. Agradecer a cada um de vocês que acompanharam no programa de hoje. Um tema muito pertinente. Espero que a palavra de Deus possa alcançar o coração de vocês e que o Senhor continue sendo glorificado. Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.